todas as pessoas podem se unir, e eu queria aproveitar uma coisa que a Dulce falou, só para complementar. Existe uma questão biológica que é essa assim, bom, se eu tiver que sobreviver, de repente eu mato o outro para sobreviver. Só que isso é uma parte do ser humano, essa é uma parte nossa, que precisa ser compreendida, aceita, encarada, isso é nosso, só que nós não somos só isso. Nós temos algo ainda maior, o ser humano é bem maior do que isso. E existe uma questão interessante que em todos os sistemas biológicos, nos mais micro até os macro, existe um componente que todos eles cooperam e sobrevivem pela cooperação. Isso a física quântica, a biologia, hoje todas as ciências mostram. E é óbvio que nós também temos isso. Então é pela cooperação que nós vamos conseguir, né, digamos, costurar essa situação que ficou toda arrebentada, né? Acho que a gente vê assim, um tecido que existia, que estava harmonioso e de repente ele foi arrebentado. Nós precisamos costurar, compor esse tecido de uma nova forma. E para isso a gente precisa vencer os medos e se unir em torno de um propósito, cooperando para gerar uma situação nova e humana e produtiva. Sabe que... Diga. Não, eu não quero assim mudar de assunto, eu queria entrar depois nas empresas familiares, como é que são tratados esses... Uma das pessoas que eu entrevistei para o livro O Amor foi o professor Tomé, que é um doutor em malacologia, lesma, ele consegue ter doutor em lesma, né? Da PUC aqui, um homem de 60 e alguns anos. E qual é o teu negócio com ele? Não, pois é, não fui falar com ele sobre lesma. E como ele é ateu, convicto e cientista, eu fui falar com ele sobre amor, para entender um pouco, assim, na visão da biologia, né, da ciência, o que ele achava do amor. E ele me falou esse viés da cooperação, a palavra que ele usou foi altruísmo. Então ele disse que faz parte do nosso determinismo biológico o altruísmo, que significa, um exemplo que ele deu foi que uma avestruz fêmea está lá chocando um ovo, ela se assusta por algum motivo, cai um temporal e ela sai daquilo ali para sobreviver. E deixa o ovo. E aí vem o avestruz macho e segue chocando aquele ovo por ela. Mas não é porque ele ama. Ah, eu vou chocar por ti, porque eu te amo. Agora nós estamos numa época que o marido tem que ajudar. Não. É a sobrevivência, a manutenção da espécie, né? E aí outros tantos exemplos que ele deu do salmão também, que é um altruísmo, que o salmão morre para a cria nascer, né? Então é uma coisa muito interessante. E aí eu perguntei para ele o que era nos seres humanos esse altruísmo. E ele me disse os teus 3 filhos. Entendendo a gravidez como uma relação parasitária, né? Um parasita que entra no teu corpo, muda o teu corpo inteiro, muda o metabolismo, mexe com todos os tecidos, as células. E aí depois, ao nascer, tu entrega o resultado daquela mudança para o mundo. Não pertence a ti. Isso seria o altruísmo nos seres humanos, né? Dentro dos seres vivos. E isso é uma condição que a gente não utiliza, se pensar, né? É verdade. Essa coisa da ajuda, da cooperação. E como é importante quando tu consegue ajudar alguém para resolver um problema, um cliente que tu ajuda, algumas empresas têm esses métodos, eu diria até medievais quase, com seus funcionários. Algumas vezes tu ouves relatos, ou sabes, de que são maltratados, mal pagos, quando pagam. Às vezes, assim, também tem uma saia justa para pagar. Como é que não vão receber? Né? Então, assim, coisas cruéis, humilhantes. O que é isso? O que quer dizer isso? Eu acho que isso é uma má gestão. É isso aí em nome do resultado financeiro, né? Mas é uma falta de visão, né? Acha que pela ditadura, impor, vai conseguir. Eu classificaria como uma ignorância. Empresas como essas não vão sobreviver. Não vão, graças a Deus. Né? Mas por mais que se diga, elas estão aí e as pessoas estão tendo que lidar com esse tipo de situação. Eu estou fazendo uma pesquisa, né, pela internet aos poucos para esse meu livro sobre humanização. E é interessante porque eu recebo textos, eu recebo artigos das pessoas se mobilizando em torno do assunto. Então, assim, as coisas que a gente ouve, né, eu não digo nomes, mas assim, por exemplo, na região aqui da Grande Porto Alegre, me foi informado que tem empresa até hoje que que acorrenta as mãos dos funcionários às máquinas. Né? Não, peraí, repita. Exato. Eu recebi esse tipo de informação.
Que acorrenta as mãos dos funcionários às máquinas. Existe empresa que apaga as luzes dos banheiros, né, para que os funcionários não fiquem lendo, porque ela supõe que o funcionário vai para o banheiro para passar o tempo e ficar, por exemplo, lendo no banheiro. Que então marca não tem a hora luz. de quantas pessoas vão, quanto tempo vão ao banheiro. Eu já ouvi. Isso também tem ainda, né? Isso é lá do Taylorismo, da Revolução Industrial, tempos de movimentos, medir a empresa pelo tempo, o tempo que levava da máquina até o banheiro, o tempo que do Charles Chaplin. Isso é visão mecanicista, falta de visão, uma visão muito limitada, mas que ainda predomina muito, né? Essa ideia que a Dulce falou, achar assim, que as pessoas, se tu abrir para negociar, eu tive já experiências bárbaras, assim, que eu trabalhei muito com gerente de recursos humanos e várias empresas de estar negociando e lidar com essa questão de salário, de dissídio, enfim, de problemas que sempre afetam todos nós. E eu tive experiência de negociar cara a cara com as pessoas e dizer assim, bom, a situação da empresa é essa, como tu conhece, vou te colocar alguns dados, informações claras. Bom, diante disso aqui, o que é que vocês propõem, já que estavam pleiteando um aumento? E foi uma experiência maravilhosa, até hoje eu me lembro com emoção, porque as pessoas deram feedback extremamente maduro e ponderado, bem diante de todas essas circunstâncias que nós conhecemos. E desses números, acho que nós só propomos, no máximo, digamos, 20%, porque, embora a gente quisesse mais, a gente entende que isso não é possível no contexto. E a gente espera que num momento posterior a empresa possa rever. Esse tipo de experiência, isso é humano. Só que essas empresas que têm essa visão, elas veem o ser humano de uma forma ainda muito limitada. Né? É uma máquina. Como uma máquina, como um instrumento ameaçador. Eu vou pedir um outro intervalo, mas até citando o exemplo, tem várias empresas como aqui a própria RBS, Vecom, e todas as empresas, Zero Hora, Canal Rural, etc., tem participação por lucros. Sim. Então, assim, quanto é que lucrou, é nos apresentado todo aquele balanço, digamos, né? E os PPRs participam. Então, isso é extremamente estimulante. Saudável. Saudável, não é verdade? Mas nem todas as empresas, algumas visam só o seu lucro e que mais ninguém tem. Como se o tem. funcionário não fosse responsável pelo lucro. Exatamente. É como se não pudesse ter maturidade, porque maturidade é algo construído. Se a empresa não começar a construir agora, né, a educar, a preparar as pessoas para lidar, inclusive com essas ferramentas novas, nunca isso vai acontecer. Agora, todos têm potencial para isso, para lidar de forma madura e sábia com as situações, sem subir na mesa e querer coisas irreais. Isso é uma fantasia, né?